Estudo de 1 Coríntios, pode passar. Primeiro, você tem que saber a época que foi escrita. Esse livro de Paulo foi escrito 55 depois de Cristo. No ano 55 depois de Cristo, aproximadamente. Onde Paulo estava? Paulo estava em Éfeso. E ele estava com Sóstenes. Sóstenes ajudou Paulo a escrever. Paulo tinha esse hábito de ditar as cartas e ter sempre alguém que escrevia. Algumas pessoas falam que Paulo tinha problema de visão. E por isso ele não escrevia a carta. Quando ele escreve a carta, ele fala, olha, eu estou escrevendo isso de próprio punho. Tipo, para dar mais ênfase àquilo que ele estava falando, né? Então, ele estava com Sóstenes. E qual é o alvo desta carta? Porque todas as cartas, elas tinham um propósito. E um dos propósitos desta carta foi o quê? Paulo responder à igreja, porque ele recebeu alguns relatos do que estava acontecendo na igreja. Coisas ruins que estavam acontecendo na igreja. Situações mal resolvidas que estavam acontecendo na igreja. Irmãos, como líder, como pastor, nós que somos líderes, nós precisamos mostrar o caminho, amém? E Paulo tinha uma responsabilidade, porque ele fundou aquela igreja. E aí ele ouviu falar. Olha aí, né? O departamento dos irmãos que conta as coisas. Mas é verdade. Tinham coisas erradas acontecendo. Irmãos, o primeiro ensinamento que eu quero te dar é o seguinte: nada fica encoberto na presença de Deus, amém? Então, se nós estamos na presença de Deus e estamos fazendo algo errado, peraí, a gente está andando nas trevas ou está andando na luz? Quando a gente está com Jesus, hoje vocês vão participar aqui. A gente está nas trevas ou a gente está na luz? Então, se a gente está na luz, as nossas obras elas vão ser expostas. Amém? Não dá para esconder de Deus. E outra coisa que eu vou te falar, não dá para esconder de quem é cheio do Espírito Santo. Então, nós temos que ter esse entendimento. E a notícia chegou até Paulo de situações terríveis que estavam acontecendo lá. E ele tinha que tomar uma atitude, amém? Agora, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto é uma cidade da Grécia. Então é uma cidade grega. O povo ali não tinha o hábito e não era um povo judeu. Era um povo convertido a Jesus. Era um povo que ouviu a mensagem e se entregou a Jesus, amém? Então, por isso, várias situações estavam acontecendo por conta dos hábitos que aquelas pessoas tinham. Porque, irmãos, nós chegamos diante de Deus, começamos a frequentar a igreja, entramos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, mas os nossos hábitos são lá de fora. Aqui você aprende os valores de Deus. Aqui você aprende a verdade de Deus, a vontade de Deus, amém? Então, Paulo, ele tinha esse cuidado. Opa, o que é que eles estão trazendo? Irmãos, o Senhor nos fez para sermos luz no mundo, sal da terra. Nós fazemos a diferença no mundo, amém? E você vai ler um pouco sobre isso quando ele fala. O próximo. Dados históricos. A cidade de Corinto, ela fica na Grécia. E ela tinha, na época, uma população com cerca de 250 mil pessoas, cidadãos que eram livres. Então, você vê que desde aqueles tempos antigos já havia escravidão, né, irmãos? Bom, no começo da Bíblia, o povo de Deus foi escravizado no Egito, né? Depois da morte de José, entrou um faraó que não conheceu a história de José, viu o povo de Deus crescendo e começou a escravizar o povo. Então, havia ali naquela
época, 200, mais ou menos, tá? 250 mil cidadãos livres e 400 mil escravos. Olha aí a desigualdade social, né? Que muitas coisas você vai lendo na palavra e você vai estudando a palavra. Irmãos, os problemas da humanidade, eles se repetem geração após geração. Amém? O pecado é o mesmo desde o Éden. O inimigo, ele não tem criatividade. O inimigo, ele vem tentando o homem, vem querendo trazer as suas imundícias desde a fundação do mundo. Então, você vai vendo, conforme você vai lendo, meu Deus, isso acontece hoje. Hoje nós vivemos numa sociedade com desigualdade social, amém? Agora, era uma cidade portuária, uma cidade com um comércio exuberante do Mediterrâneo. A cultura do povo cosmopolita, o que é cosmopolita? De cidade grande, de metrópole, né? De um lugar com um grande comércio. E a imoralidade sem limites fazia parte da religião da época. E da religião daquele povo. E você vai ver aí que esse povo eles usavam da imoralidade como forma de expressão e culto aos seus deuses, os deuses helênicos. Eram esses deuses que eles cultuavam, deuses, né, de esculturas. Você conhece aí um pouco de mitologia grega, né, que você estudou na escola, e você conhece ali que tem os deuses, né, e cada deus, quem assistiu lá o Percy Jackson, né, quem assistiu aquele filme, Percy Jackson? Filme com a Medusa, né? Então, tudo isso faz parte ali da cultura dos gregos, e a igreja estava no meio dessa cultura. A igreja de Jesus Cristo foi colocada no meio dessa cultura. Em Corinto tinha 12 grandes templos. E entre eles tinha um dedicado a Afrodite. Afrodite era quem? Uma deusa grega do amor. Aí você já pode pensar, 1 Coríntios 13. Paulo fala sobre o que, irmãos? O amor. Por que Paulo fala para aquele povo do amor? Porque eles tinham outra cultura do que era o amor. Então, muitos ensinamentos de Paulo para os coríntios, e você vai ver isso em várias cartas de Paulo, eram direcionados. Irmãos, nós já falamos aqui, já ministramos sobre espíritos territoriais. Demônios que atuam e que são dominadores em regiões. Você já aprendeu isso em batalha espiritual. Temos vídeos gravados e tudo mais lá no YouTube da Mais. Então, você entende que há espíritos que dominam regiões. Paulo entendia que havia espíritos que dominavam aquela região. E esses sofismas, esses pensamentos que vão contra a verdade de Deus precisavam ser desfeitos naquelas pessoas. Amém? Então, Paulo, ele direciona para que haja cura. Irmãos, todas as vezes que você vem à igreja, você ora e fala, Senhor, fala comigo, é ou não é? Senhor, ministra meu coração hoje. Hoje eu vou te entregar meu culto. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso do direcionamento. O que acontece? Nossa, quem contou para o bispo o que nós estamos passando lá em casa? Você ligou para o bispo? É ou não é, irmãos? Quem está pregando? É ou não é? Acontece isso ou não acontece? Como que a pessoa que está ministrando louvor, que abriu o culto, sabe o que está acontecendo no meu interior? Porque Deus usa. O Senhor traz a palavra como direcionamento para nós, amém? Para você ter uma ideia, uma curiosidade, nos cultos de Afrodite,
mais de 1.000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. As práticas de imoralidade sexual sempre foram usadas em cultos, irmãos, para outros deuses. Você precisa entender isso na história. Esses povos pagãos, né, como era o povo aqui de Roma, era um povo onde a cultura deles era oferecer sacrifícios e sacrifícios de sangue. Não sei quem assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Quem assistiu esse filme? Alguns já assistiram. Assistam esse filme, está no Netflix. É um filme maravilhoso e mostra um soldado lá, um capitão, que ele está com uma dificuldade e ele vai oferecer algo aos seus deuses. E o que ele oferece? Sangue. Eles matavam muitos animais e jogavam em si o sangue. Era um ritual de humilhação diante dos deuses. E os deuses não faziam era nada por ele, né? Agora, uma das práticas diante dos deuses ali em Corinto era também a imoralidade sexual. Então a mulher como símbolo sexual, como símbolo de desejo, isso sempre foi utilizado por demônios, irmãos. Amém? Colocar a mulher num lugar de inferioridade, né? Colocar a mulher como serva ali, sexual dos homens, isso era um hábito, e um hábito dentro dos templos desses deuses. Então, olha a guerra espiritual, olha a condição. Você já imaginou, a pessoa saiu do templo de Afrodite, conheceu a Jesus e entrou na igreja. Aí você começa a ler o texto, você começa a entender um monte de coisa que Paulo está falando. Opa, Paulo era duro, mas ele precisava trazer a consciência daquelas pessoas, amém? Então, Paulo precisou escrever a carta para instruir a igreja diante da sociedade que eles estavam enfrentando ali, assim como nós. Se você tem alguma dúvida, irmão, você tem que perguntar. Bispo, eu como cristão posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Qual é a minha postura? Nós vamos te explicar na palavra de Deus, porque a postura não mudou. Lembra que eu falei? O diabo tenta desde o início do mesmo jeito, irmão. E a arma para vencer já está aqui descrita na palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Paulo, ele tratou ali de problemas espirituais, morais e de relacionamentos. Vamos começar a ler aqui algumas partes do texto. Eu não vou ler o texto inteiro, tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos em todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudou a igreja. Aí ele diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam pelo nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então vamos lá. Primeiro, Paulo saúda a igreja e ele fala quem ele é. Quem eu sou? Quem escreveu essa carta? Eu sou apóstolo de Cristo. Eu sou chamado pela vontade de Deus. Por quê? Muitas pessoas estavam julgando se Paulo era de Deus ou não era de Deus. Muitos estavam, mas será que isso que ele falou é de Deus? Então Paulo já deu na lata. Eu sou apóstolo de Cristo e fui chamado por ele. Amém? Sou eu que estou falando com vocês. Eu que fundei esta igreja. E aí, ele coloca quem eles eram. Quem vocês são? A igreja de Deus. Santificados. O que é ser santificado, irmãos? Ser separado. Santificar-se é separar-se. Então agora eu sou o santão. Não é você ser o santão. É você se separar para viver para Deus. Lembra o contexto de onde eles estavam? Eles precisavam se separar. Irmão, tem coisa que não dá para entrar na tua casa. Por mais bonitinho que seja. Tem coisa que você vai falar, não, isso vocês não vão assistir. E acabou, irmão. Mas eu fiz 18 anos, eu posso ver. Não, não pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? E tem um monte de texto de Paulo para a gente falar, né, irmãos? Agora, ele fala, vocês são separados, os que invocam um Deus vivo. Porque os povos que habitavam naquele lugar invocavam deuses mortos. Estátuas. Que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não caminham. Então ele fala, vocês, essa carta é para vocês. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, todo ensinamento da palavra é para você, irmão. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Com quem ele está falando aqui? Com todos os povos de Corinto? Não, com o povo de Deus. Vocês que são separados. Vocês que têm entendimento. Vocês que vivem diante da palavra de Deus. Não estamos servindo a nós mesmos. Nem estamos servindo a outros deuses. O Deus que se fez carne, é esse Deus que nós estamos servindo. Ele fala, Jesus o Cristo, aquele que habitou entre nós, aquele que nós vimos a glória dele, é esse Deus que nós estamos servindo. Vocês não servem outros deuses. Irmão, acabou aquele negócio de Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Acabou isso daí na tua vida, amém? Acabou. Agora, quantas vezes você nasceu ouvindo diante de uma cultura? O que você é? Sou católico, apostólico, romano. Romano, ó. Tá entendendo? Ali, ó. Então, o que acontece? Eles cresceram aprendendo aquilo. Que para cultuar a Deus tinha que ter orgia sexual, que para cultuar ao Deus deles, tinha que ter derramamento de sangue, tinha que se jogar no sangue, e, pasmem-se, alguns deuses até a morte dos próprios filhos. Deus está te pedindo, Deus tal está te pedindo aqui, o teu filho. E a pessoa tinha que matar o filho ali na frente do Deus dele. Por isso, irmãos, que quando Abraão vai, Abraão fala, peraí, não é esse Deus que eu sirvo, que pede o meu filho. Você está entendendo? Ele conhecia o Deus que ele servia. Lá em Hebreus, Paulo fala, Abraão, ele tinha tanta fé que se ele tivesse que matar o filho, ele acreditava que o Senhor ia ressuscitar o filho dele. Tamanha fé de Abraão. Porque o meu Deus não pede o meu filho como um sacrifício. Ele não mata meu filho. Você está entendendo, irmão? No altar, como um sacrifício. Não estou falando se o meu filho morrer
Não estou falando isso, eu estou falando de entregar como sacrifício, como oferenda. E isso era um hábito entre eles, amém? E aí, ele lembra, você viu aí, ele lembrou o que Deus está fazendo na vida de vocês. Coríntios, olha o que Deus está fazendo na vida de vocês. Irmão, eu quero que você pare hoje, antes de dormir, e veja o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Só o fato de você estar respirando hoje já é um presente de Deus, amém? E ele lembra eles aqui, ó, vocês foram enriquecidos por Deus. Deus abençoou a vida de vocês. Vocês estão sendo muito abençoados. Vocês têm dons espirituais. Vocês têm muitas coisas maravilhosas. Só que ele fala aqui, vamos ver se eu pus. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejamos unidos num só pensamento e num só parecer. Opa, ele já entrou em um dos problemas que aquela igreja estava enfrentando. Então ele fala, ó, vocês precisam viver em comunhão, precisa ter amor na igreja. Nós precisamos alimentar a comunhão. Fala a verdade, irmão. Se não fosse a igreja, quantos amigos você teria hoje? Pessoas que você pode contar e você pode falar, ora comigo. Ora comigo. E a pessoa não vai te julgar. Pessoa que você pode confessar um pecado, como também Paulo diz, confessem uns aos outros para vocês serem curados. É só na presença de Deus, é só no corpo de Cristo que a gente consegue fazer isso, amém? E ele falou isso. E ele falou, olha, vocês são capazes, irmãos, de tomar decisões positivas, decisões corretas, de serem unidos, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo aí? Amém? E então, ele deu um basta. Vamos parar, opa, para tudo. Agora nós vamos ver. E começou a falar, olha, eu ouvi um relato dos irmãos aí que vieram me visitar, né? E deu o nome dos irmãos. Amém? Ele falou aqui, ó. Quer ver? Ele fala, a casa de Chloe. Imagina a Chloe agora, hein, irmãos? Essa Chloe bocuda, né? Não, não era bocuda, não. Foi mulher de Deus. Falou, Paulo, ó, tá tendo uns problemas lá na igreja. Uns estão falando que são de Paulo, outros estão falando que são de Apolo, outros estão falando que são de Cefas. Quem era Cefas, irmãos? Quem sabe? Pedro, amém? Era traduzido lá para eles como Cefas. E outros estão falando que são de Cristo. E aí? Irmão, Paulo começa a falar, peraí. Fui eu? Vocês foram batizados no meu nome? Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e de Paulo? Fui eu que batizei vocês? Você foi marcado com meu sangue? Ou Jesus que foi crucificado por vocês? Então, peraí, parou essa palhaçada. Amém? Não tem essa, um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Não. Todos nós somos um corpo. Amém, irmãos? Então, nós como servos de Deus, nós precisamos entender, eu não posso aceitar a divisão no meio do corpo. Cada um tem uma função no corpo. Deus usa cada um com o seu dom e com o seu chamado. Então, para com isso. Eu não gosto do jeito que essa pessoa prega. Quantas vezes você falou isso? Hoje foi o pastor, então eu não gosto muito do jeito que ele prega. Engraçado, se você estava no culto, era para você ouvir a palavra. Amém? Para você ser ministrado naquele dia. Não interessa o jeito que a pessoa vai pregar. O que interessa é que o que ela está falando é para a sua edificação e você tem que estar aberto. E Paulo falou, não tem essa. O dia que Paulo vir, eu vou no culto. Não tem gente assim? Bispo, quem são os pastores que o senhor vai chamar no aniversário da igreja? Porque eu gosto mais daquele pastor. Que é isso, irmão? Amém?
Não tem essa. Pode vir o diácono, o pastor não faltou, vai vir o diácono. Opa, Senhor, usa a vida desse diácono para ministrar meu coração. Nós precisamos estar abertos, amém? Então não tem eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Sabe por quê? Um é importante nos seus primeiros passos. Tem gente que tem saudade do primeiro pastor, que quando você se converteu era a pessoa que te ministrava. Irmão, ele foi bom para você e foi usado por Deus naquele momento da tua conversão. Ai, bispa, mas ele me abraçava todo dia. Todo dia eu chegava no culto, ele vinha, você está bem, me dá um abraço. Eu tinha um líder que ele falava, quem vai pagar pizza hoje? Todo culto a gente tinha que comer alguma coisa, porque ele sempre queria comer, o Jimmy, né? Mas foi aquela época. Foi naquela época. Foi o que eu precisava para aquela época. Agora, Deus não fala mais comigo daquele jeito. Você está entendendo, irmão? Agora, eu preciso amadurecer espiritualmente. Então, o que acontece? Um é importante nos seus primeiros passos. O outro é importante na sua constituição. O outro é importante no seu crescimento. E outro no seu amadurecimento espiritual, no teu chamado. Então, nós precisamos entender que Deus não quer você estagnado lá quando você aceitou a Jesus, né? E Paulo vai falar isso depois aqui. Peraí, eu vou ter que ficar dando leitinho para vocês? Até quando? Vocês não vão amadurecer mesmo? Vocês estão reclamando do que está sendo pregado, do que está sendo ministrado. Nossa, parece que todo dia Deus está falando a mesma coisa. Eu tenho uma notícia para te dar. Quando todo dia Deus está falando a mesma coisa, é porque você não está ouvindo e Deus tem que repetir. Para você entender o que Ele está falando. Pode ver a Bíblia, irmãos. Quantas vezes Deus teve que falar a mesma coisa. Para de fazer isso. Por que vocês estão seguindo outros deuses? Eu vou trazer uma praga aqui para ver se vocês voltam. Deus sempre falou a mesma coisa, mas nós, muitas vezes, não guardamos, amém? Então ele tem que repetir. Você não pode ficar estagnado no teu crescimento espiritual. Eu já sei todos os livros da Bíblia. Quem sabe aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth... 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, quem sabe? Irmão, tem que saber. Até quando você vai ficar abrindo a Bíblia? Abre lá em Sofonias. Sofonias. Pronto, já leu o texto e você está lá olhando no sumário, no índice. Onde que está Sofonias? Irmão, tem que saber. Ai, bispa, mas isso a gente aprende na escola dominical. E eu me converti, já era velha. Então eu não sei. Quem aqui já se converteu adulto? Vamos falar adulto, não vou chamar você de velho, né? Pega teu filho pequeno e ensina para ele. Vamos ler aqui, junto com a mamãe, vamos decorar? Quais são os livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Faz um rap, faz uma musiquinha, faz alguma coisa e vai lendo. E vai aprendendo. Até quando, irmão? Nós vamos ser cristãos que eu só quero a bênção. Eu quero a bênção. Deus é muito mais do que a bênção, amém? Você não pode aceitar, ficar no raso. Porque crente, quando só quer a bênção e não tem bênção, fica frustrado, irmão. Fica depressivo. Deus não me ama. Pronto, Deus não gosta de mim, porque nada acontece novo na minha vida. Engraçado, você está lendo coisas novas aqui, ó. Você está lendo aquilo que Deus tem de novo aqui para você, coisas espirituais, coisas que você não conhece, amém? Precisamos buscar mais. Agora, Paulo, ele localiza a igreja na palavra que nós cremos. Quando você continua aí, pode ir para o próximo.
Você vai ver o seguinte, ó, 17 e o 20, volta. Ele fala assim, ó, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, como seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico que todos vocês concordem uns com os outros. Meu Deus, quanta divisão tinha nessa igreja. Tinha 4 grupos divididos, amém? Para que não haja divisão entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Todos unidos. A igreja está indo para um lado. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Vai ter a tarde do samba. Ah, eu não gosto de samba. Nossa, misericórdia. Eu sambava lá quando eu ia na Vai-Vai. Quando era nova. Não quero lembrar do mundo agora, dentro da igreja, né? Tinha uns irmãos aí que vieram, ó, se converteram. Guarda essa aí, ó. Vieram perguntar para o bispo. Bispo, ganhei 2 convites para desfilar. A irmã vai falar um glória ali, porque ela deve estar assistindo online, né? E aí, bispo, eu posso ou não posso, bispo? Vocês já até sabem quem é, né? A nossa mulata do Sargentelli. Né? O bispo falou, você quer dançar para Deus ou quer dançar para o capeta, irmã? Para Deus, bispo. Não, eu sei que não é de Deus, tá? Eu só queria saber se era Deus mesmo que estava falando comigo. É, irmão. Afasta-te do mal, amém? Sai correndo em nome de Jesus. O próximo, vamos lá. Olha o 22 e o 23. Os judeus pedem sinais miraculosos. Aí o povo que só ia atrás de Jesus por causa de sinal. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Deixa eu explicar isso aqui. Paulo, ele vai falando... Depois eu quero que vocês leiam, amém? Quem se compromete aqui em ler 1 Coríntios 1, 2 e 3? Amém, então vamos ler, amém, irmãos? Glória a Deus, já vou terminar. Então vamos lá. Paulo, ele localiza a igreja na palavra que nós cremos. Jesus é o fundamento, amém? Não a sabedoria humana. Por que isso? Porque a cultura grega, ela influenciou os povos do mundo todo com a mitologia grega, amém? E os seus deuses. E com filosofias fundamentadas nas tradições humanas e nos mecanismos do mundo. Eles buscavam aliviar a dor, aliviar os problemas da humanidade com as coisas do mundo, com técnicas, com pensamento positivo. Irmão, que negócio é esse? Você tem que pensar o que Jesus pensa, amém? Os pensamentos de Deus eu preciso pensar. E aí, não entendiam esse povo grego, porque ele fala aqui, ó, que é loucura para os gentios. Porque os gregos não entendiam como alguém bom, de boa reputação, como falavam que Jesus era, pudesse ser crucificado como um ladrão, como um marginal. Como ele foi crucificado? E como que uma pessoa crucificada, amaldiçoada, porque uma pessoa crucificada, ela era amaldiçoada, como uma pessoa dessa pode ser o salvador da humanidade? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, é loucura, 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 irmão. Amém? Esses são dados da Bíblia arqueológica, tá? Que eu estou dando para você. Então, eles não entendiam. Agora, Paulo era uma pessoa eloquente. Paulo era uma pessoa que tinha habilidades intelectuais, uma pessoa estudada. Apolo também era. Lucas também era. Lucas era um médico da época. Homens cultos. E aí Paulo vai falar para eles assim, eu não preguei para vocês sabedoria humana. Eu estou pregando para vocês uma coisa que é loucura para o mundo. Eu estou pregando para
vocês que Deus escolheu vocês, as coisas fracas do mundo, para confundir aqueles que são fortes, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Porque, irmãos, vamos falar a verdade? Quem era nobre aqui quando foi buscado pelo Senhor? Quem nasceu em berço de ouro aqui? Tem alguém que nasceu em berço de ouro? Deixa eu dar um glória aqui. Tem alguém? Nobre? O sobrenome conhecido? Aquele sobrenome, né? Como que é? Kardashian. Tem alguém aí? Alguma Kardashian aqui no nosso meio? Não tem, irmão. Deus escolheu a gente. Os Pereiras, amém? Os Silvas, os Souzas, os Santos. Deus escolheu esse povo todo. Então ele te escolheu para mostrar a grandeza dele. Irmão, não é pela tua sabedoria, não é pela minha sabedoria, é pela sabedoria que vem do alto. Então isso que Paulo estava querendo falar para eles aqui. Então Paulo estava desconstruindo tudo que aquela cultura trazia para eles. Não, porque os nobres, olha, em cada rua tem que ter um sábio. Porque você vai lá se consultar com ele para saber o que você precisa fazer. Um guru espiritual. Agora não, Paulo fala, sabe o que vocês precisam? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E ele está em nós somos templos do Espírito Santo. E Paulo entendia de construção, entendia de templo, porque ele era um construtor. Então, ele já sabia, ele falou, agora é o seguinte, o que nós estamos construindo aqui? Nós estamos construindo sobre um alicerce. E sabe qual é o alicerce? Jesus Cristo. Não sou eu, não é Pedro, não é nenhum aí que está pregando. Nenhum que Deus levantou. Irmãos, o ministério mais tem Jesus Cristo como fundamento, amém? Não é o bispo Josué e a bispa Ana Paula. Não tem a nossa foto ali na porta. Fundado por Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar. Depois ele vai falar o seguinte. Nessa edificação, no capítulo 3, o que é que vocês têm construído? O que é que você tem entregado para Deus? Você está entregando o teu melhor para Deus? Quando edificamos sobre outro fundamento, nós entregamos a Deus o que não é valioso. E ele fala, qual é a estrutura do que a gente está construindo para Deus? Se passar pelo fogo, vai queimar igual palha? Vai ser palha? Vai ser feno? Madeira, que a gente faz uma fogueira? Ou vão ser ouro, prata, pedras preciosas?